livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 45 e 46. Vamos colocar ali para mim, eu acho melhor de acompanhar. Amém? Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, amados? Veja o que aconteceu neste dia. Todo um evento está ali, e quando Elias dá o comando, o rei Acabe pega o carro, uma espécie de charrete, não era um carro como os de hoje, né? Mas eram cavalos puxando. E esses cavalos disparam com o rei. Eu creio que deveriam ser dos melhores cavalos, ele era o rei dali, então ele não estaria em algum pé de grilo, como a gente chamaria por aqui, eram cavalos bons. E esses cavalos tomaram velocidade, mas a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele corria à frente dos cavalos, e esses cavalos não conseguiram ganhar essa corrida. Amém? Nós estamos numa reunião do Espírito Santo, a reunião que nós queremos a graça, o favor, a presença, o mover, a manifestação dele em nossas vidas. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Elias ali. Ele não andou na sua própria força, ele não se moveu na sua própria capacidade. E você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, se nós tivermos que conquistar algo pela nossa capacidade, cada um de nós temos os nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, um sabe vender, outro sabe fazer alguma coisa, e nós conseguiremos muita coisa. Certamente, na nossa capacidade, conseguiremos muita coisa. Mas na capacidade do Espírito fica diferente. Pedro, ele recebe uma palavra de Jesus para dizer, lance as redes ali. Ele diz, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Na capacidade de pescador, ele trabalhou a noite inteira. E ele disse, eu não fiz nada, eu não consegui produzir muita coisa. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E você conhece a história. Jesus passou 3 anos e meio trabalhando, e ele era Jesus, 3 anos mais ou menos, em torno, e ele fez uma obra tremenda, milagres extraordinários. Mas, no início de Atos, nós temos ali os números, os dados, e a igreja que Jesus conseguiu construir era de 140 e poucas pessoas, menos de 200 pessoas. Amém? Mas ele tinha dito, eu vou e eu enviarei o Consolador. E ele veio em Atos 2. Em Atos 3, o apóstolo Pedro, ainda em Atos 2 e 3, na mesma sequência do texto, o apóstolo Pedro ganha 3.000 almas para aquela igreja. Diga comigo, 140 e poucas. Em uma vez, em uma pregação, 3.140 e poucas. Em Atos 4, no próximo capítulo, Pedro dá mais um sermão e agora mais 5.000. A igreja de 140 e poucas pessoas, ela passa 8.000 em 2 mensagens. Sabe por quê? Porque eles estavam se movendo na velocidade do Espírito Santo. Repita comigo assim, eu quero me mover na velocidade do Espírito Santo. A sua velocidade e a minha, elas não são ruins, são boas, amém? Nossas capacidades, nossas habilidades são boas, mas não se comparam em nada com a do Espírito Santo. E é isso que nós estamos aqui hoje para fazer, amados, é buscar desta graça, deste favor, que quando nós colocarmos a planta do nosso pé, haja esse favor, que quando nós colocarmos a nossa mão, haja esse favor, que quando nós abrirmos a nossa boca, haja essa confirmação dele, haja esse mover do Senhor. Amém? Eu creio que o que eu falo tem autoridade, tem poder. Amém, irmãos?
eu decidi crer há alguns anos atrás. Eu era muito incrédulo, mas eu fui alcançado por esse Espírito Santo e ele quebrou a minha incredulidade. Eu era muito incrédulo, muito, a ponto de ficar zangado com raiva, porque o irmão contou um testemunho. Eu lembro disso até hoje. O irmão contou um testemunho lá na frente, eu começando a visitar aquela igreja, e o rapaz contou o testemunho dele, era a história dele. Eu não tinha que ficar zangado, mas eu fiquei irritado. E eu quase saí, deixei de vir na igreja por causa daquela história. Eu achei ele muito petulante, eu achei ele muito... sabe, que esse cara quer se aparecer, ele pensa que é o quê? Porque ele disse que Deus havia respondido à oração dele, e eu me achei ofendido com aquilo. Então você imagina o tamanho da incredulidade que era. Mas Deus foi tratando comigo, e foi me ensinando, e foi mostrando que existe sim, essa possibilidade das coisas acontecerem a partir do sobrenatural e não da capacidade natural do homem. E eu estou aqui porque esse poder existe. Eu tenho algumas histórias, que não dá tempo de contar aqui, que provam para mim por A mais B que há um poder de milagres. Eu sou um milagre. Eu passei por uma situação já que não era possível estar vivo, não era possível estar aqui, não era possível. A ciência não consegue comprovar. Eu caí de 7 metros de altura no salão de uma igreja, sobre o teto de uma igreja, consertando uma goteira, e de lá eu caí. São 7 metros. E eu desci, rompeu o forro de isopor, que era isopor com perfis de alumínio, rompeu, e eu caí no meio daquele salão. 7 metros de altura, irmãos. 7 metros de altura. Amém? Se você for para a ciência, não, eu já estudei, li, busquei qual a lei que estava ali em ação. Qual a lei que a ciência me mostra que estava ali para que eu não me quebrasse lá embaixo. Não há lei.